Para você, a paz do Senhor, mais um vídeo, sobre a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos comentando também a revista, na realidade, da Escola Bíblica Dominical. Sejam bem-vindos. Quem vos fala, pastor Donizete Pereira. Estamos aqui na cidade de Água Clara, Mato Grosso do Sul, e somos do Ministério Três Lagoas, e estamos, Assembleia de Deus, do Ministério Três Lagoas, estamos nesse ano de 2019, completando 25º aniversário. Então estamos no ano do jubileu, comemorando o ano do jubileu. E eu estou comentando, na realidade, a revista Batalha Espiritual, que nós estamos comentando, a revista da CPAD. Esse trimestre foi desenvolvido pelo nosso pastor Ezequias Soares. Deus abençoe a sua vida. Ele é vários livros, apologeta da CPAD. Deus abençoe a sua vida. Pastor Ezequias, o Senhor é contigo. Deus abençoe a sua vida. E a lição 5 da revista diz, o tema é o inimigo que precisa ser vencido ou resistido. A realidade é essa, o inimigo que precisa ser resistido. O texto áureo da revista, Tiago capítulo 4, versículo 7, que diz: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. A leitura bíblica em classe está registrada aqui no livro de Lucas também, capítulo 4, os versículos de 1 a 10. O primeiro tópico da revista está escrito a epístola de Tiago. Alguns, na verdade, historiadores, e lendo essa revista, ela tem uma grande possibilidade, o livro de Tiago, de ser o primeiro documento escrito do Novo Testamento. Alguns dizem que ela foi escrita no ano 45 a 48. Então isso é grande relevância e importância nós sabermos disso. Não tinha nenhum escrito ainda. Escrito do Novo Testamento é a epístola de Tiago. Primeiro subtópico, seus destinatários. Tiago, no capítulo 1 e no versículo 1 da própria carta, ele diz que há 12 tribos, as 12 tribos que foi destinada. Então, quem eram essas 12 tribos? A carta de Tiago, ela é puxada mais para o lado de judeu mesmo. Ela é bem próxima assim das palavras que Jesus falou. Então, Tiago, ele designa essa carta para as 12 tribos. Isso quer dizer que as pessoas que eram judaica cristã, são os primeiros ali convertidos, foi designada essa carta. E nós temos que prestar atenção também que o livro de Tiago, tem muitos Tiago na Bíblia. Talvez nós confundimos. Um exemplo, tem o Tiago que é irmão de João, tem outro Tiago que é o filho de Alfeu, e tem o Tiago, provavelmente esse Tiago foi o irmão, na realidade, de Jesus, o irmão de Jesus, e posteriormente ele assumiu, foi o primeiro pastor, digamos hoje o pastor presidente da igreja em Jerusalém, foi esse Tiago que escreveu essa carta. Subtópico do tópico 1, subtópico 2, o conteúdo. O conteúdo dessa carta é a antiguidade confirmada dessa carta, e o aspecto cristológico dela aparece duas vezes. Em Tiago 1:1 e em Tiago 2:1 aparece ali o aspecto cristológico dessa carta. Do tópico 1, subtópico 3 é o tema a fé e obras. A fé e obras é a munição para resistir o inimigo e o pecado. Olha que interessante isso. A fé e obras é a munição para destruirmos as obras do inimigo. Então tem que ter fé e tem que ter obra. Tem que ter obra e tem que ter fé junto. Com isso, nós conseguimos avançar e destruir as obras do inimigo.
O tópico 2 da revista, ele diz os deleites da vida. Os deleites da vida. Então, o tópico 2, ele vai usar umas metáforas, né? Ele vai usar metaforicamente algumas coisas que nós vamos aqui esmiuçar. Do tópico 2, o subtópico 1, ele diz as guerras e as pelejas. Ele vai falar isso. Tiago 4:1, ele vai mencionar das guerras e as pelejas. Ele não está falando de disputa que havia entre os judeus e os romanos naquele tempo. Tinha muitas disputas entre os judeus e os romanos, mas Tiago está falando dos desejos maus que habitam no interior, guerras e pelejas. Se ele está falando dos desejos maus que habitam dentro de nós. Isso é verdade, porque em Romanos capítulo 7, versículo 18, Paulo, ele vai falar isso. Paulo, ele vai dizer, em Romanos 7:18, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne não habita bem algum. Na sua carne, na minha também, não habita bem algum. E o que ele está dizendo no tópico 2, o subtópico 2, os deleites? O que ele quer dizer com isso? Tá? Os deleites. Aparece 5 vezes. E eu quero destacar uma, que os deleites da vida aparecem 5 vezes no Novo Testamento. Então, em destaque, uma, que eu anotei aqui, Lucas capítulo 8, versículo 14, a parábola do semeador. Lucas 8:14, a parábola do semeador. Então nós observamos que aquela semente que cai entre espinhos, presta atenção, elas ouvem a palavra, são pessoas que ouvem a palavra, mas indo adiante, são sufocadas com os cuidados e as riquezas e os deleites da vida. Olha para você ver. Então ouve a palavra, isso quer dizer, está dentro da igreja, ouve a palavra, mas sai os deleites, as coisas da vida sufoca esta pessoa, este crente. Então o resultado de uma pessoa nessa situação, ela não dá fruto. Então isso significa os deleites da vida. O subtópico 3, o tópico 2, cobiçosos e invejosos. Filipenses capítulo 4, versículo 12, olha o que Paulo vai dizer, olha o que Paulo diz: eu sei estar abatido, sei também ter abundância, e de toda maneira ele estava instruído. Isso quer dizer que a vida ensinou Paulo, tanto a ter como a não ter, tá? Então Paulo aprendeu isso com a vida. E o desejo excessivo de possuir o que pertence a outra pessoa, isso é inveja, viu, irmão? Se Deus está abençoando o seu irmão, continua apresentando ele a Deus, tá? Então não seja invejoso, que a sua vez também vai chegar. Você só abençoa, porque Deus está abençoando, né? Na realidade, o seu irmão, abençoa a vida dele. Se Deus deu condições para ele andar num carrão e você de bicicleta, é Deus, só abençoa. O importante é entrarmos no céu. Não questione, só glorifica a Deus. O subtópico 4 do tópico 2 diz adúltero e adúlteras. O que será que ele quer dizer com isso? Isso aqui é mais uma linguagem metafórica, tá? Então o que quer dizer? Adúltero significa Israel apartar de Deus, adúltero. A igreja apartar de Cristo, adúltero. Ou a própria pessoa que se afasta de Deus, assim, conhece ele, se afasta, metaforicamente, ele é dito como adúltero. Adúltero, ele que se afasta de Deus. É um adúltero, na realidade, espiritual. Jeremias 3:9, olha o que diz, quando Deus usou Jeremias para falar para o povo judeu: sucedeu que pela fama da sua
prostituição continuou a terra, porque adulterou com a pedra e com um pedaço de madeira. O que Deus está falando através do profeta Jeremias? O povo naquele tempo deixou Deus e preferiu adorar um Baal, um Deus de pedra, um Deus de madeira, e significa adulterou. E lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, Deus fala ali, Jesus, de 7 igrejas, né? E a igreja de Tiatira, ela também tolerava Jezabel. Então esta igreja é uma adúltera. A igreja de Tiatira era adúltera porque ela tolerava Jezabel. E tem muitas igrejas hoje que está tolerando a Jezabel. Então você tem que ter um compromisso com Deus, da santidade. E o tópico 3 da revista, tópico 3, resistindo ao inimigo. Com santidade. Como que nós resistimos o inimigo? É só a santidade, não tem outro meio. E o livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz: como é santo aquele que vos chamou, sede santos, em toda a vossa maneira de viver, sede santos. Primeiro ponto, Tiago representa a receita para resistir o inimigo. Que receita é essa? Tiago 4, versículo 5: o Espírito Santo que em nós habita. O Espírito Santo que em nós habita. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, olha que Paulo vai dizer: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Mas o Espírito não quer um coração dividido. Talvez é isso. Você está vivendo a sua vida entre dois pensamentos. Aí você é alvo fácil do adversário, porque você não está ainda firmado a sua vida. Então você é templo e morada do Espírito Santo. Cada vez que nós aproximamos de Deus, a nosso espírito é fortalecido e nós conseguimos resistir o diabo. Do tópico 3, o subtópico 2, a submissão a Deus. Versículo 7 de Tiago 4: como o diabo fugirá de vós? Olha que interessante isso. Nós sujeitando a Deus, nós sujeitamos a Deus e o diabo foge de nós. É essa que é um milagre. Sujeitamos a Deus, o diabo foge de nós. O versículo 8 de Tiago 4: duplo ânimo. Olha o que ele diz: endurecidos, indecisos, divididos em suas decisões entre Deus e o mundo. A pessoa que é dividida entre Deus e o mundo é duplo ânimo. Uma vez está na igreja, a vez está no mundo. Vem quando quer, não tem compromisso, duplo ânimo. Deus, Ele quer que você esteja um ânimo e focaliza nele. Não fique igual aquele jovem, né, o Eutico, ficou assistindo o culto de Paulo na janela e de repente ele cochila e cai para fora. Talvez você está com o pé mais fora do que dentro. Então isso aí é duplo ânimo. Terceiro, subtópico 3, do tópico 3, o subtópico 3, os lamentos e os resultados. Os lamentos e os resultados. Tiago 4, 9 e 10 diz lamentai-vos e chorai, e converter-se com pranto, humilhai-vos perante ao Senhor, e no tempo certo Ele vai te exaltar. Primeiro, humilhar, se converter com pranto, e Ele vos exaltará. Será que você está convertido mesmo? Nessa situação que você está levando, será que você está convertido? Analisa sua vida você mesmo. Trata-se de uma vitória completa. Essa vitória completa é em Cristo. E nós vamos concluir a lição. Primeiro, Deus espera
que sejamos santos. O que é esta palavra santo? Separado. Separados. Segundo, sujeitemos à vontade de Deus. Terceiro, na realidade, é depender dele. Essa dependência de Deus é que nos leva à vitória. Amém? A dependência de Deus é que nos leva à vitória. Que sejamos dependentes de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Você que está sendo abençoado com essas palavras, compartilhe, para que a palavra atinja mais pessoas. Deus abençoe a sua vida. Fica na paz do Senhor Jesus. Até o próximo comentário, tá? Da lição de número 6. Deus abençoe. Até mais. Tchau. Paz do Senhor.